Então, primeira coisa, eu vou mostrar assim, como que normalmente se vocês pesquisarem em cursos e os tutoriais vocês vê sobre o Cake, eles sempre vão começar fazendo um model, a camada model. Eu vou começar ao contrário, porque eu acho que é errado começar pela camada model. Eu aprendi pela camada model também, mas depois com o tempo eu percebi que é mais difícil você fazer. Se você começar assim, fazendo a parte visual, é muito mais tranquilo. Então, ó, primeira coisa, a gente já tinha criado nosso Hello World aqui, né? Eu vou criar um controller filmes. E aqui vai ficar filmes. Esse cara não precisa mais. Bom, se eu vier aqui, ó, eu não fiz nada ainda, e vier aqui da filmes, ele já me xinga aqui. Ele me xinga falando que eu tenho que ter ação index, que ela não está definida. A ação index não está definida e que ele pede para a gente criar essa ação index dentro do filmes, tá? Então eu vou criar ela aqui. Estou mostrando os erros para vocês verem, já ir se acostumando com eles, né? Na verdade, no dia a dia você vai passar direto. Vou criar Então eu criei minha ação index. Por que eu criei a ação index? Porque normalmente, lembra das convenções que eu falei? Vamos seguir as convenções que a gente vai bem. Uma convenção do Cake é chamar o index como a primeira tela, que é no nosso caso que a gente está criando aqui, que é a tela de listagem. A partir dessa tela, a gente vai incrementar o add, o edit, o delete, a partir dessa tela. Ela é igual que vocês fizeram no Cruz de vocês lá. Então eu criei a minha ação index, que é a ação padrão dele. Quando eu chamar aqui, ele mudou já o erro. Ele só está falando que agora está faltando a minha view para o meu index. Está faltando o meu index CTP. Tá? Então, vocês têm que perceber duas coisas aqui. Percebam que tipo, eu coloquei só barra filmes, eu não coloquei filmes barra index aqui. E ele executou a mesma coisa que se eu tivesse colocado barra index. Porque a convenção do Cake é, se você não definir a ação na URL aqui, ele já vai chamar o index. É a default dele. A padrão é chamar o index. Então, eu criei a ação, agora falta a gente ir lá para a view. Então, eu vou lá na view. Vamos criar filmes. Aí, dentro do filmes, eu vou criar... Qual é o nome do arquivo? index.ctp. Aí o que eu faço com esse index.ctp? Se eu salvar aqui agora sem nada e executar, ele abre uma página em branco, certo? Então aí a gente já sabe que está ok. Aí agora a gente vai construir essa tabela aqui, né? O jeito mais simples seria fazer isso aqui, né? Tá lá. Mais tosco possível. Só para vocês entenderem. Aí o que acontece? Isso aqui eu fiz para vocês entenderem o processo, mas na verdade vocês não vão usar, eu quero que vocês já criem um hábito de não usar o HTML, tá? A gente vai fazer isso aqui tudo via PHP. Aí o que acontece? Você não vai precisar ficar colocando eco, esse monte de coisa. O Cake PHP ele já tem uma ferramenta para ajudar a gente a criar tags HTML lá dentro, que a gente chama de helper, não helper. E no caso desse helper, ele é um helper da camada de view, que ele chama HTML. Então não sei se vocês lembram que eu tinha escrito aqui que tipo, tem algumas extensões das camadas, que tinha o behavior para model, no controller tinha os componentes e os helpers são para view.
Então a gente vai começar a aprender já a usar helpers aqui, que é o que a gente vai mais usar na vida. HTML Helper. HTML Helper vai ajudar a gente a criar tags, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Primeiro aqui, que temos aqui, deixa eu comentar isso aqui para não zoar. Seria o H1. Então como que eu crio um H1 com um helper? Eu vou dar um echo. Diz, quer dizer, eu estou na view, meu CTP, minha view HTML. Aí eu vou criar uma tag, que é a minha tag H1, e o conteúdo da tag H1 vai ser filmes. Assim que eu uso um helper. Atualizar aqui, só vai aparecer filmes. E para criar os tables, são duas etapas aqui. Primeiro você tem que criar os títulos, né? Que eu vou usar o helper HTML table headers. Vou passar os títulos aqui. Vou chamar o resultado de header. E eu tenho que criar o meu body. Que no caso eu vou usar HTML tables cells. Tá, tem algum lugar onde a gente consulta esses helpers? Eu estava com ele aberto aqui, ó. Tem toda a documentação só do helper do HTML, só para criar tag. Mas existem outros helpers que a gente vai aprender. Então aqui vão ser meus títulos, que vão ser meu detalhe. E aí eu vou dar um echo diz HTML table header mais body, tá? Aí o que falta fazer aqui? Definir quem são meus títulos. Vai ser um array de nome e o meu detalhe vai ser um array Então, por teoria, esse código aqui substitui esse código aqui. Olha lá. Tadã! Magic. Então, agora eu vou apagar esse lixo aqui. Bom, agora, antes da gente ir para a parte do model, eu vou fazer mais um ajuste aqui para deixar... para ficar mais difícil. Agora, imagina que a gente vai fazer nossa lista de filmes, então não vai ter um filme só, né? Então, eu já vou ter que criar uma estrutura aqui. Deixa eu copiar esse cara. Aqui, imagina o seguinte, tá?
existe uma convenção de como vai vir essa informação lá do módulo. Essa convenção é assim. No nosso caso, a gente está falando de filmes, ela viria assim. Filmes. Aí a gente vai ter um array aqui, chamado filme. E aí ela não vai ser formada de propriedades aqui. O que é o nosso Avengers aqui? Propriedade é o nome, né? Nome. O que é o ano? Aqui é a duração. E aqui é o Então a estrutura padrão de um filme vai ser sempre essa aqui pra gente. Vai ter uma lista de filmes, essa lista de filmes vai ter um outro array, uma outra estrutura que tem o nome filme e dentro desse filme aí que vem os campos, tá? Isso é convenção, tá? Não sou eu que inventei. Então, imagina que eu tenho um outro filme aqui. Só eu vir aqui, duplicar aqui. Então, aqui vai ter se eu fizer isso aqui, eu já criei um outro filme, entendeu? Não, está faltando, na verdade, fechar um parênteses aqui e outro aqui. Ele vai vir no modelo, a gente está na camada da visão. A visão vai receber do modelo esse formato aqui. Essa é a convenção que ele vai receber. Então, se ele vier nesse formato aqui, vou colocar mais uns filmes aqui. Então, essa estrutura aqui, se eu passar essa estrutura de filmes para cá, vai funcionar? Não vai funcionar. Você está passando os atributos. Vai xingar. Porque o HTML Cells, ele tem um padrão para receber essa informação. Entendeu? E que é diferente desse padrão aqui. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa informação que a gente vai receber de um módulo uma hora e colocar no padrão que o Table Cells entenda, que é aquele mesmo formato que eu tinha feito anterior. Vou fazer assim, ó. A gente vai criar o detalhe, aqui estava detalhe, não estava? Vou voltar aqui para detalhe. Então eu vou criar um outro array chamado detalhe, que vai começar vazio, tá? Aí eu vou percorrer meus filmes. Aí para cada filme eu vou jogar no formato que eu quero. Então o meu detalhe vai ganhar uma nova posição, que vai ser um outro array, que vai ter filme, nome, mais filme,
configuração aqui, ó, né? Configuração. Um cara mais aqui. O ano que tirou. Sobrou colhido aqui, né? Então, deixa eu só organizar esse código aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma tradução desse formato para um formato que cabe como um formato que o Table Cells entenda. Aí agora aqui vamos ver se funcionou. Viram? Então, agora a gente já tem informação básica aqui para gerar nossa tabela. Beleza? Agora eu vou complicar um pouquinho mais. Eu vou tirar esses filmes daqui e eu vou ensinar outra parada para vocês. Eu vou ensinar como que vocês pegam a informação do controller. Vou jogar os filmes aqui, ó. Vou jogar ali a rede de filmes aqui e faz aparecer aqui dentro do index, tá? Então, eu simplesmente movi o meu filmes lá para o meu controller. Beleza? Aqui vou manter esse código. Aí, como que eu vou fazer com que a view entenda que o filmes existe? Vou atualizar a página só para vocês verem que não está funcionando, está ficando pau. Olha lá. Ele me deu a mensagem aqui que, ó, isso aqui é interessante, ele dá bem preciso. Ele fala, na linha 3 do seu CPP, não tem definido a variável filmes. Não está definida a variável filmes. E se você abrir aqui, ele te dá mais detalhes, ó, falando quem chamou quem, te dá onde que está o código, onde que está o erro, ó. Então é bem fácil você encontrar os erros. Coisa que se você não tiver o que fica mais complicado. E aí ele está falando isso para mim, ele falando, essa variável filmes eu não estou achando, não existe. Você está mandando eu fazer um for each com ela, mas eu não sei o que ela é. Como que a gente faz ela entender? Então eu tenho aqui o filmes na minha index, certo? Minha ação index. Simples, gente, é só fazer assim, ó, diz set filmes. Então, esse comando set aqui, que você pode usar dentro do controle, tá vendo? Diz quer dizer que eu estou dentro do meu controle, né? O diset, esse comando, ele pega a informação e faz ficar visível lá na minha view, na minha camada da view. Então agora se eu atualizar aqui, ele entende a minha variável filmes, ele enxerga a minha variável filmes. Então eu não criei a minha variável filmes lá no meu CPP+, eu coloquei ela aqui, ela no meu controle. Aí, agora a gente já está pronto para trabalhar com o modelo. A gente tem esses dados de exemplo aqui até agora. E como que a gente gera um modelo desse cara? Vamos lá. Primeira coisa, vamos lá na pasta model. Criar um nome de arquivo. Como vai chamar esse arquivo? Filme. .php. Filme.php. Aí esse filme.php, deixa eu abrir aqui. Minha classe vai chamar filme e ele vai herdar sempre do app model. Tá? Então, lembra que o controller sempre herda do app controller? O model sempre herda do app model. Tá? Preciso usá-lo ele também aqui, porque senão não vai enxergar a classe.
tá? Aqui ele já cria a minha classe model, o meu filme. Agora o que falta a gente fazer? A gente tem que pegar essa informação aqui do controller e jogar no banco de dados, né? Então, como que a gente cria um banco de dados que já é vinculado a esse filme? Vamos abrir lá. Deixa eu criar um arquivo, um script aqui. Então, nossa primary key vai ser o ID. Aqui, boas práticas, tá, gente? Sempre usam o caractere UTF-8. Aqui, o que vocês não podem esquecer nunca, que o nome da tabela tem que ser o nome do seu modelo minúsculo e com S no final. Isso é convenção. A sua chave primária tem que ser ID. O tipo pode até mudar, mas o nome tem que ser ID. E a chave primária aqui. E beleza. Então vamos pegar esse cara aqui e vamos jogar no nosso banco de dados do cinema para ver se rola. Pumba, beleza, o filme está aqui. Alright, agora vamos colocar os nomes lá. Avengers. Beleza? Só preencher aqui com dados para a gente já ter alguma informação. Aí, como que a gente faz para acessar esse modelo? A gente já criou o modelo, já criou a tabela, mas ainda a gente não linkou. Lembra que o controller é o cara que pega, leva e traz? Ele pega no modelo e leva para o view, pega no view e leva para o modelo, e assim por diante. Então agora, esse cara aqui eu não preciso mais dele. Eu vou comentar ele aqui só para consulta. Como que eu faço para trazer as informações lá da minha tabela lá? Série diz filme. Só isso? O filme é o meu model. É o model que eu criei, filme. Ah, tá. Que eu não coloquei código nenhum. E ele já entendeu que é a minha tabela filmes, que ele já identificou que existe, que meu ID é lá, ele já achou todos os meus filmes, já achou tudo. O comando find do model É o select. ele já faz o select. Pode ver que ele até escreveu para mim o que ele fez aqui, ó. O que ele executou. Select filmes, ID, filmes novos, filmes, ele já sabe, ó. From cinema.filmes as filme quando um for igual a 1. Por isso que eu quis manter o padrão de tela do Cake para vocês verem isso, ó. Porque quando você usa o padrão dele, ele já cospe as SQLs que ele está executando. Então você já consegue entender o que ele está fazendo. Aí esse comando, então vamos lá, de onde surgiu isso aí? A documentação está aqui. Se vocês entrarem aqui em Models, vocês vão ter que, a gente deu um find, então o find é um retrieving your data, é tipo retornando os seus dados. Aí a primeira coisa que ele tem aqui é o find, é o comandinho find. E aí ele vai explicar aqui, eu não vou explicar o que está aqui tudo, mas aí ele vai explicar. Eu usei o all, que é o que, é a mesma coisa que fala assim, ó, traz tudo. Traz tudo. Mas com esse comando find aqui, você consegue fazer miséria, você consegue fazer tudo. Exemplo, ele tem alguns parâmetros de configuração. Então, vamos supor que eu quero que ele traga só um filme para mim. Então, só o primeiro filme que ele encontrar. Então, se eu mudar aqui de all para first,
Vou colocar ele dentro de um array aqui. Vou atualizar aqui. Agora, só pegou o primeiro fio. E se eu quiser ordenar? Isso aí. Esse é o espírito. Então a gente vai criar um arquivo aqui chamado order. Arquivo não, uma variável, desculpa. E aí você quer ordenar pelo quê? Pelo nome. Pelo nome. Então, qual que é o nome do campo nome? Nome. É nome. Só que toda vez que você for referenciar campo dentro do cake agora, você já tem que imaginar que sempre você vai usar a convenção model.field. Model.campo. Modelo.campo. Então, meu model é filme.nome. Então, sempre você vai usar isso para referenciar. Beleza? Então, eu quero ordenar por filme nome ascendente. E aí eu vou jogar ela como um segundo parâmetro aqui. Vamos ver se ordenou. Entendeu? Quer mudar a ordem? Vamos colocar por ano. Vamos ver se ele muda aqui. Ó. Eu quero o ano decrescente, então desc. Ó. E percebe que ele mudou a select aqui, ó. Ele mudou a select, já colocou aqui, ó, order by desc. Vamos explorar mais o find, ó. Vamos supor que eu quero que venha, vamos supor que a minha tabela eu não quero mais mostrar o idioma, nem a duração, eu quero só o nome e o ano, tá? Como que eu faria isso? Eu tenho que especificar quais são os campos, certo? Eu quero trazer. Então, primeira coisa, eu vou lá no meu CTP e vou apagar aqui, certo? Vou apagar a duração e vou apagar o idioma daqui. Se eu fizer só isso aqui, já vai resolver meu problema visual, porque ele vai mostrar aqui. Ah, falta eu tirar o cabeçalho. Né? Parece cabeçalho aqui também. Se eu fizer só isso daqui, você vai falar, resolveu o problema. Mostrei só o nome e o ano. Só que ele, por trás, ele está buscando todo mundo ainda, ó. ID, model, ano, filme. Tem necessidade de eu buscar informação sendo que eu não estou usando ela? Então, essa é uma boa prática. E, apesar de funcionar, sempre quando você for solicitar a informação do banco, solicite só aquilo que você vai usar. Porque com o passar do tempo, a sua aplicação vai começar a te pedir água. E você tem que pensar que você está trafegando na internet. E quanto menos informação você trafegar, mais desempenho você tem, menos bug vai ter, porque corre o risco de você alterar uma informação que você não está mexendo. Então, como que a gente tira daqui o ano e a duração? O idioma e a duração, né? A gente tem que especificar quais são os fields que o nosso find vai trazer. Então, a mesma coisa que eu criei o order aqui, eu vou criar o meu fields. E eu vou especificar quais são os filme nome e filme ano. E aí eu vou juntar ele nessa galera aqui. Filme. Ah lá. Agora ele só trouxe o nome e o ano, ó. Tá? Aqui, nessa aplicação, não faz muita diferença isso que eu fiz, mas no dia a dia de vocês vão ter coisa que vai fazer toda a diferença especificar qual que é o field do find. Aqui você consegue fazer especificar os fields, especificar a ordem, especificar group, especificar conditions.
tá? Então, exemplo. Eu quero Filmes todos depois. os filmes. Eu quero que tragam todos os filmes. Quando o filme ponto ano for o de 2019. Só quero trazer os filmes de 2019. Então eu vou colocar uma condition para ele aqui. Aí eu vou colocar aqui conditions. Vamos ver o que ele faz. Trouxe nenhum? Eu não coloquei nenhum de 2019? Você colocou a versão 2018. Mas vocês já viram lá, não trouxe nenhum. Já viram que funcionou. Eu vou colocar 2018 agora. Tá. Aí o que ele já fez? Quando ele viu meu condition aqui, ó, olha aqui, ó, ele criou uma where, ó. Where filme ano igual a 2018. Se eu quiser colocar filmes que o ano está entre deixa eu ver aqui, de 80, não, de 80 a 2000, vai, vamos ver o que ele traz. Vamos consultar lá, tem aqui. Complex Conditions, vamos lá, então tem assim, o diferente você vai usar o diferente, o not in é not, o end, o or, tá vendo? O like, tudo você tem como usar, ó. Olha o bitten aqui, ó. É assim, fiz errado. Qualquer condição de where, você consegue, ele tem uma convenção para você colocar no conditions aqui, que vai resolver seu problema. Pronto. Olha lá, ele criou o between 80 e 2000. E aí, gostaram? Sim. Da hora, né? E você pode agrupar condições também. Vamos supor, você quer que essa... Eu quero todos os que estão entre esse cara e o filme... ponto duração foi diferente de 3. Aí ele acrescentou, ó, between tal e filme duração diferente, né? Assim vai. Depois vocês dão uma lida nessa documentação do Find, que é interessante. Tem muita coisa interessante. Aqui, ó, tudo isso daqui são parâmetros que eu posso usar no meu Find, ó, tá vendo? Então a gente usou lá o field, a gente usou o order, a gente dá para usar o group, mas a gente não usou. O limit, quando tiver paginação, quando a gente for fazer paginação, vocês vão ver o limit, vocês vão ter que usar o limit. O limit, o page, é da paginação. Quantos eu quero trazer por página, em qual página. Aí tem offset, que nunca usei, callback, having, tá lá. Então aqui são as convenções, são os nomes que eu tenho que usar lá para passar como parâmetro do find. O primeiro parâmetro podem ser esses caras todos aqui. Então o all traz tudo, o first traz o primeiro, o count ele te dá só um número de quantos ele trouxe. O list ele traz no formato de lista, tipo ID, um valor, ele
sai daquela estrutura de filme, array de filme, não, só vem um array com ID e recebe um valor, só isso. Mais simplificado, isso é bom para você usar quando você quer montar uma select, sabe, select do HTML, select options, essas coisas. Neighbors são os vizinhos, threaded são os threadeds, nunca usei, então... Aí tem, aí explica o find first, aí tem vários exemplos para vocês verem que eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá. Aí ele traz a estrutura que retorna, quando você faz tal comando, que estrutura ele retorna? O nome do modelo, depois o campo dentro de uma arrayzão, que é a mesma coisa que você fez aqui, ó. Mesma coisa. Aí tem o count, como que vem o count, uau, tá. List, aí o list vem assim. Aí aqui ele já começa a dificultar. Já tem associação com outras tabelas. Ó. Tá vendo por quê? Aqui você estava pensando na hora, né? Não faz muito sentido ter filme repetido aqui, sendo que tudo é filme. Mas vai chegar um momento que vocês vão ter várias tabelas, vão ter vários modelos e eles vão se relacionar. E aí, se você não tiver definido, vai acontecer coisas semelhantes a essa. Ó. Tem um modelo aqui, aí tem um outro modelo aqui que é associado a esse, que vai ter o mesmo array. Então você tem que diferenciar. Aí vai ter modelos filhos que vão ter outros modelos, que vão estar relacionados a outros modelos. Tá vendo como cresce? Então quando vocês forem fazer esse sistema, vai cair nisso. Por mais simples que for o sistema de vocês, uma hora vai ter um relacionamento com algum outro módulo e a gente vai começar a brincadeira. O que mais tem interessante aqui? Aí tem os types, tá lá. Aí ele já deu uma introduçãozinha em paginação, mas não querendo mostrar isso agora. Aí tem os Magic Find Types, isso aqui é legal também. Ele tem uns finds mágicos, então tipo, find by alguma coisa. O que você colocar aqui depois de alguma coisa, depois do by, ele já entende que você está querendo chamar por algum campo. Então aqui ele deu esses exemplos, tipo, produto eu quero chama todo mundo que tenha o status tal. Então, eu poderia fazer isso aqui. Né? Em vez de eu definir uma condition aqui, eu poderia colocar aqui, find todo mundo by, deixa eu ver. Colocar duração, tem dois itens. Duração. 3. Aí eu passo como parâmetro qual que é a condition. Olha lá. Ele já fez aqui. Olha lá. Ele já fez o select dos caras e já passou a minha condição where como 2 aqui. Sem eu ter que passar essa parafernália toda aqui. Só fazendo assim. Só que você tem que tomar cuidado de usar isso aqui, porque ele te dá uma facilidade de um lado, só que ele tira a flexibilidade do outro. Aí eu não consigo mais definir fields, ordem, lá. Ele restringe um pouco isso daí. Mas às vezes você precisa, numa tacada, de usar um cara desse. O field é quando você quer trazer aquele campo específico, eu quero que traz só aquele campo. Então você dá um field, não dá um find. Aí é o field. Ele retorna só aquele field. Você pode passar uma condition para ele também. O read, ele lê o
o modelo, o registro do modelo que está apontado naquele momento. Então, você já está trabalhando com o registro lá que você já deu find, ele deixa em memória. Se der um read, você não precisa dar outro find para buscar o cara. Entendeu? Ou melhor, ele vai dar o find no cara, mas você não precisa. Ele já traz só aquele cara que você definiu o ID dele, que você já sabe o ID dele. Eu uso pouco o read, eu uso só o find.